Colossenses capítulo 1, vamos estar dando sequência à nossa série de sermões no livro de Colossenses. A gente vai estar lendo os versículos 18, 19 e 20. Colossenses capítulo 1, versículos 18 ao 20. Preste atenção. A palavra de Deus nos diz: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, gratos por o culto que prestamos até aqui, a gente ora, Deus, ilumina as nossas mentes, Pai. Fala aos nossos corações, que nenhuma preocupação lá fora, que nenhuma distração nos tire o foco, ó Deus. Pai, que venhamos nos atentar à mensagem que o Senhor preparou para nós nessa noite. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos já perceberam como as pessoas gostam de ter uma referência forte na vida? Quando estamos doentes, a gente procura, dentro das nossas condições, o melhor médico. Aquele que é referência na área. A gente procura o melhor que estiver ao nosso alcance, na nossa condição financeira, na nossa condição geográfica, porque a gente confia que ele sabe o que faz. Quando a gente precisa resolver algo importante, a gente busca alguém de autoridade naquele assunto, naquela área. Alguém que tenha poder para decidir. Quando queremos aprender algo novo, veja, a gente procura o melhor professor que estiver ao nosso alcance. Alguém que domine aquele assunto, aquele assunto no qual a gente quer aprender. Nós buscamos, irmãos, segurança em pessoas que sabem mais. Isso faz parte da humanidade. A gente busca segurança em pessoas que têm mais autoridade, que têm mais experiência. Mas Paulo, irmãos, está nos mostrando aqui que não existe aquilo que todos aqui sabem, eu sei, mas que não existe ninguém mais digno de confiança do que Cristo. Ele é mais do que um bom médico, ele é mais do que um grande professor, do que um grande mestre, mais do que um poderoso governante. Hoje, irmãos, a gente vai olhar para esse Cristo glorioso aqui, que é tudo que temos, para que a nossa fé não se apoie meramente em homens, em estruturas que construímos ao nosso redor, ou em nós mesmos, nos nossos próprios recursos, mas que a nossa fé descanse e confie apenas nele. Ele que é o único digno e todo-poderoso. Veja que a gente chega hoje, irmãos, a mais um trecho aqui precioso da carta aos Colossenses. Recapitulando de forma muito breve, irmãos. Até aqui, Paulo nos mostrou quem é Cristo em relação à criação. A gente viu que ele é a imagem do Deus invisível, que ele é o primogênito sobre toda a criação. Não como quem foi criado, mas como alguém que tem supremacia absoluta sobre tudo que existe nesse mundo. Vimos também que todas as coisas foram criadas por ele, por meio dele para ele, e que ele é, antes de todas as coisas, aquilo que sustenta a criação, aquilo que sustenta o mundo com o seu poder. Agora, a partir do verso 18, irmãos, Paulo ele vai ampliar essa visão e nos mostrar quem Cristo é em relação à igreja. E a reconciliação de todas as coisas também. Se antes, irmãos, ele apresentou Cristo como o Criador e como o sustentador do universo.
agora ele apresenta Cristo como o cabeça da igreja, como o reconciliador de todas as coisas pelo seu sangue. E isso, irmãos, é tão importante, porque, veja, observe, naquela época, em Colossos, havia ensinos falsos dizendo que Cristo era apenas mais um entre seres espirituais, que ele não era suficiente, que as pessoas precisavam de outros intermediários além de Cristo. Paulo responde dizendo que não é apenas necessário, que Cristo não é apenas necessário, mas que ele é tudo, que Cristo não é apenas necessário, mas que ele é suficiente. Ele não é apenas um, não, ele é tudo. O meu desejo, irmãos, hoje, é que ao meditarmos nesse texto, a partir de agora, os nossos olhos sejam realmente abertos para enxergar mais dessa beleza aqui, mais dessa grandeza e dessa glória e do amor de Cristo, e que isso venha transformar e formar a forma que vivemos como igreja, como pessoas que fomos realmente reconciliadas com Deus e que fomos chamadas para viver para Ele. Veja como inicia o verso 18. Ele é a cabeça do corpo. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Veja, Paulo usa aqui uma imagem muito rica e muito conhecida por todos nós, que é o corpo humano. Ele chama a igreja de corpo e diz que Cristo é o quê? É a cabeça desse corpo. E aí vale lembrar, irmãos, no mundo antigo, a cabeça era vista como parte que governa o corpo e como parte que dá vida ao corpo. Não era apenas um enfeite, né? Não era apenas um detalhe anatômico, da anatomia humana, não. Era entendida como aquilo que governa o corpo e aquilo que dá vida ao corpo. E Paulo usa essa figura para nos mostrar, portanto, essas duas verdades sobre Cristo e a igreja. Primeiro, ele é a cabeça da igreja porque ele governa, porque ele é quem manda, ele é quem comanda, é quem dirige a igreja. É ele quem decide os rumos do corpo, que é a igreja. A igreja não é governada, irmãos, em última instância, são instrumentos, mas não é governada em última instância por pastores, por presbíteros, por concílios. Não, irmãos. Claro, Deus usa esses oficiais como instrumentos, mas a autoridade suprema da igreja é Cristo somente. É Ele quem determina como a igreja deve ser. É Ele quem determina o que a igreja deve crer, como deve viver, como a igreja deve adorar. Por isso, irmãos, quando pensamos em decisões na igreja, precisamos sempre perguntar: o que é que Cristo quer? Não perguntar apenas o que é que eu acho melhor para a igreja, o que é melhor para o meu gosto. Não, o que é mais agradável para as pessoas. Não, a pergunta não é essa. A pergunta não é o que é que vai me dar menos trabalho. Não, irmãos, a pergunta deve ser: o que é que Cristo quer? Mas Ele também é cabeça, irmãos, não só porque governa a igreja. Ele é cabeça porque é Ele quem dá vida ao corpo, que é a igreja. Assim como o corpo, irmão, sem cabeça está morto, a igreja sem Cristo, ela também está morta. Ainda que tenha estrutura, que tenha liturgia, que tenha programação, que tenha uma membresia forte, ativa, se a igreja não tem Cristo, ela também está morta. Ele é quem alimenta espiritualmente o seu povo. É Ele quem dá dons, é Ele quem fortalece, quem exorta, quem consola, quem transforma. Por isso não adianta a igreja ter métodos, irmãos, estratégias e ministérios, se Cristo não for o centro de tudo. Ela pode até crescer numericamente, irmãos. E quantas igrejas crescem numericamente, mas sem Cristo no centro das decisões, sem Cristo no centro, ela estará morta espiritualmente, porque só Cristo é a fonte de vida. Quando você vem à igreja, irmãos, eu lhe pergunto: o que é que você busca? Você busca Cristo como sua vida?
Ou busca apenas um culto agradável, um ensino interessante, um ambiente familiar? Cristo é a sua fonte de vida, meu irmão. Veja que o fato de Paulo dizer que Cristo é a cabeça da igreja nos ensina algumas verdades doutrinárias preciosas que precisam moldar a nossa fé e que precisam moldar a nossa prática. Uma das verdades, irmãos, é que Cristo é o único Senhor da igreja. E o que é que isso quer dizer? Primeiro, isso quer dizer que nenhum pastor ou líder humano é Senhor da igreja. Nenhuma tradição denominacional é senhora da igreja. Nenhum concílio ou sínodo é senhor da igreja. Tudo isso são instrumentos legítimos, mas o Senhor verdadeiro, que tem toda a autoridade e todo o direito sobre ela, é apenas Cristo. Ele comprou a igreja com seu sangue. A igreja não nos pertence. A igreja não pertence a homens. Ele estabeleceu sua estrutura, seus oficiais, sua disciplina, seus meios de graça, sua missão. Qualquer igreja que tenta se organizar, irmãos, que tenta crescer, que tenta se reformar, que tenta planejar o futuro sem se submeter a Cristo, está construindo tudo isso sobre areia. Se Cristo é o Senhor da igreja, irmãos, tudo deve ser feito buscando a sua vontade, para a sua glória. A gente não pode moldar a igreja ao gosto do povo, à cultura do momento, à modernidade dos dias atuais, ou aos métodos de marketing religioso. Não, irmãos, a pergunta sempre deve ser: o que agrada a Cristo, que é o cabeça da igreja? E, irmãos, essa afirmação de Paulo, Cristo é a cabeça do corpo, confronta diretamente um dos erros mais antigos e persistentes da história da igreja, que é o ensino do romanismo, irmãos, que coloca um homem como cabeça visível e supremo da igreja na terra. No início, irmãos, para quem não sabe, os bispos de Roma eram apenas mais um entre os muitos bispos da igreja. Nem sempre a história entendeu, nem sempre eles mesmos se entenderam assim. Mas com o tempo, Roma foi ganhando destaque político, religioso no império, até que séculos depois passou a reivindicar a autoridade suprema sobre todas as igrejas, dizendo que o Papa é o vigário agora de Cristo, agora é o substituto de Cristo na terra. Mas, irmãos, é por zelo que eu falo, é por zelo que eu alerto. Isso não tem base bíblica. Veja, Pedro, Paulo, João, nenhum apóstolo jamais reivindicou ser cabeça da igreja. Em Atos, a gente vê Pedro se submetendo às decisões do Concílio de Jerusalém. Em Gálatas, a gente vê Paulo confrontando Pedro quando Pedro erra, mostrando que nem mesmo um apóstolo era infalível ou cabeça supremo da igreja. A Bíblia é clara, irmãos, Cristo é o único cabeça da igreja. Isso nos ensina, irmãos, que a gente deve rejeitar qualquer ensino ou estrutura que coloque homens no lugar que só pertence a Cristo. Devemos submeter-nos diretamente ao senhorio de Cristo, estudando a sua palavra, para saber o que é que ele requer da sua igreja. A gente deve ter cuidado, irmãos, para não criarmos no meio reformado pequenos papados em nossos corações, tratando líderes, pastores, muito usados por Deus, mas também falhos, ou transformando tradições ou sistemas como se fossem senhores supremos, quando só Cristo é o cabeça da igreja. Irmãos, que a gente venha louvar a Deus, porque a gente não precisa de um outro cabeça. Que a gente venha louvar a Deus, porque a gente não precisa de um outro mediador. Temos Cristo. Temos o verdadeiro cabeça da igreja, que governa com uma sabedoria perfeita, com amor infinito, com a justiça santa. Essa afirmação de Paulo, irmãos, Cristo é a cabeça do corpo,
também confronta outro erro muito presente no nosso tempo, que é o que chamamos de liberalismo teológico e também de pragmatismo eclesiástico. Veja, o que é liberalismo, irmãos? O liberalismo diz que a Bíblia é apenas um livro humano, cheio de boas lições morais, sim, mas não a palavra inspirada, inerrante, infalível de Deus. Por isso ensina que a igreja ela precisa se atualizar à cultura do momento. Ela precisa abandonar doutrinas consideradas ultrapassadas e se adaptar ao pensamento moderno para não parecer atrasada. Negam milagres, negam a inspiração plena da Escritura, negam a autoridade de Cristo como único Senhor, transformam o Evangelho em um discurso motivacional, um discurso de autoajuda apenas, em um ativismo social, como se o Evangelho estivesse aqui para erradicar a pobreza do mundo. Não é para isso, irmãos. Cristo não veio ao mundo e morreu na cruz para acabar com a pobreza do mundo. Enquanto vivermos nesse mundo caído, haverá pobreza. A ação social, irmãos, faz parte do nosso chamado. A igreja, e veja, é a igreja, nem é o Estado, é a igreja que tem a obrigação de socorrer as viúvas e os órfãos, de socorrer os necessitados. É muito comum a gente ver evangélicos, principalmente, não só evangélicos, né? O brasileiro, clamar, enxergar o Estado como Deus que deve suprir todas as coisas, enquanto nós, como igrejas, negligenciamos o socorro aos necessitados. Muitas vezes, inclusive, os de dentro da nossa própria casa, da nossa própria igreja. É a igreja que tem a obrigação de socorrer as viúvas e os necessitados. O Estado, ele pode até agir para louvar aqueles que praticam o bem, como diz Romanos 13. Pode até ser um meio, mas a obrigação é a igreja. Quando você levantar a voz para dizer que o Estado devia promover isso e aquilo, lembre-se, o que é que estamos fazendo como igreja? Então o liberalismo, ele quer transformar muitas vezes o evangelho nesse ativismo social e abandona a palavra de Deus para agora focar apenas na ação social. Não, irmãos. Esvazia o poder salvador de Cristo. Agora, o que é pragmatismo, irmãos? Veja, o pragmatismo, ele não nega abertamente as doutrinas. Mas na prática, ele coloca o sucesso e a aprovação do mundo acima da fidelidade da palavra. Dizem coisas como, a gente precisa nos atualizar, a gente precisa mudar o culto, que é para atrair as pessoas. A gente precisa evitar doutrinas difíceis. A gente precisa só falar do amor de Deus. A gente não pode falar do pecado, senão a gente vai afastar os visitantes. Senão a gente vai afastar aqueles que porventura nos visitam. Precisamos dar o que as pessoas querem ouvir para que a gente mantenha elas na igreja. Mas, irmãos, a pergunta correta não é o que o mundo quer. Já imaginou Paulo batendo lá na cidade de Colossos, de porta em porta, dos ímpios, dos não cristãos, perguntando: o que é que você quer ouvir? O que é que você quer que eu fale? O que é que vai lhe agradar no culto? E aí ele agora fazer um culto e ensinar a igreja de Colossos a realizar e cultuar a Deus de forma que agrade aqueles que estão lá fora? Não, irmãos. A pergunta não é o que o mundo quer. A pergunta é o que o cabeça da igreja ordenou. O ensino da Escritura é claro, irmãos. Cristo governa a sua igreja pela sua palavra. Ele não chamou a igreja para ser popular. Às vezes parece que é isso que tem na mente da igreja quando ela quer crescer. Às vezes, a mentalidade que está por trás é: vamos ser uma igreja popular. Eu já mencionei aqui algumas vezes que a gente deve desejar ser uma igreja e trabalhar para isso, para ser uma igreja relevante aqui em Surubim. Mas aqui a gente não pode confundir isso com popularidade, irmãos. Ele não chamou a igreja para ser popular, ele chamou a igreja para ser fiel a Ele. Essa mentalidade, irmãos, pode tentar entrar no nosso coração e na vida da igreja, inclusive na nossa, se não
vigiarmos. Veja, quando a gente prioriza o que é mais confortável e agradável, em vez do que é bíblico, a gente está se rendendo a essa mentalidade. Quando a gente planeja cultos pensando primeiro no gosto do visitante e não na vontade de Deus, a gente está se rendendo a essa mentalidade. Quando evitamos falar de pecado, de juízo, de cruz, com medo de parecer duros, esquecendo que só a verdade liberta, a gente está se rendendo a essa mentalidade. Cristo, irmãos, nosso cabeça, nos chamou para pregar fielmente a sua palavra, amar com sinceridade e a viver com santidade, confiando que é Ele quem edifica a sua igreja. Irmãos, que Deus nos livre de um evangelho liberal que não salva, ou de um pragmatismo que atrai multidões, mas que não gera discípulos verdadeiros. Que sejamos, irmãos, uma igreja que sempre pergunta: Senhor, o que tu queres de nós? Porque só Ele é o cabeça, irmãos. E só a sua palavra é suficiente para governar o seu povo. E aí, irmãos, essa afirmação de Paulo, Cristo é a cabeça do corpo, também confronta um erro muito comum dos nossos dias, que é o individualismo. O que é esse individualismo espiritual? É a ideia de que a gente não precisa da igreja. É a ideia de que podemos viver a fé cristã isolados. Que a gente pode viver a fé cristã sem comunhão, sem submissão à liderança, sem congregar com os irmãos. Muitos dizem: eu não preciso da igreja, não, eu sou igreja sozinho em casa. Eu tenho minha fé, eu tenho minha Bíblia, eu tenho as minhas devocionais, eu não preciso de culto, eu não preciso de irmãos, eu não preciso de pastor. Mas Paulo deixa claro aqui, irmãos, Cristo é a cabeça de quê? De um corpo. E um corpo tem muitos membros, irmãos, ligados uns aos outros, sob uma mesma cabeça. Um braço, já viu um braço vivendo separado? Já viu um olho arrancado continuar enxergando? Já viu um membro separado do corpo estar vivo? Não, um membro separado do corpo está morto. Desde Gênesis até Apocalipse, Deus trata com o seu povo como comunidade. Ele não trata como algo individual. No Antigo Testamento, Israel era a congregação dos santos, o povo reunido. No Novo Testamento, a igreja é chamada de corpo, de família, de templo, de rebanho. É sempre em comunidade, é sempre no coletivo. Todas as imagens que pressupõem uma comunhão real e visível. Quando você pensa no rebanho, você não pensa numa ovelha aqui, noutra ovelha lá em Recife, noutra ovelha lá em João Pessoa, noutra ovelha em outros países, não. Você pensa em várias ovelhas juntas, no rebanho. É essa a imagem que Deus passa nas Escrituras o tempo todo, no Novo Testamento. Ele trata o seu povo como comunidade, como rebanho, coletivamente. Hebreus 10, 25, o autor, inspirado pelo Espírito Santo, vai nos ordenar: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Essa mentalidade individualista, ela é sutil, irmãos. Às vezes não dizemos com palavras, mas vivemos como se fosse verdade. Quando a gente prioriza tudo, por exemplo, antes do culto público. Quando a gente acha que ouvir pregação online substitui a comunhão presencial, no domingo, principalmente. Quando ignoramos os sofrimentos e necessidades dos irmãos, vivendo como se a vida cristã fosse apenas eu e Deus, e não também eu e os outros. Mas Cristo não morreu apenas para salvar indivíduos isolados, irmãos. Ele morreu para formar um corpo, para reunir um povo, para edificar a sua igreja. Desprezar a igreja visível é desprezar o corpo de Cristo. Rejeitar a comunhão dos santos é, na prática, rejeitar o governo dele que é cabeça. Viver isolado, irmãos, é negar a própria natureza do Evangelho, que nos reconcilia não apenas com Deus, mas nos reconcilia um com os outros.
Que essa verdade, irmãos, nos leve a amar mais a igreja local, a valorizar a comunhão dos santos, a servir com alegria, com humildade, lembrando sempre, um membro sem corpo está morto, mas um membro ligado ao corpo, debaixo do cabeça, esse membro, ele cresce, esse membro, ele floresce, ele glorifica ao Senhor. Irmãos, se Cristo é a cabeça da igreja, isso muda tudo na nossa vida comunitária e pessoal. Essa verdade toca as áreas mais práticas do nosso dia a dia, como corpo de Cristo. Veja, se Ele é a cabeça, então nós não somos os donos da igreja, obviamente. Nem eu, nem qualquer um outro, nem a membresia. Tudo deve ser decidido à luz de sua palavra, com oração, com temor, com submissão. Quando discutimos mudanças, quando planejamos ministérios, quando lidamos com conflitos, a pergunta central não é o que eu prefiro, ou como sempre foi. Não, a pergunta central é: isso agrada a Cristo, nosso cabeça? Isso está de acordo com sua palavra? Se Ele é cabeça, irmãos, então é dele que vem a vida. Não é do pastor que vem a vida. Não é das muitas programações que vem a vida. Não é do louvor bem, do cantar, do cântico bem tocado que vem a vida. Tudo isso são instrumentos. Mas a vida espiritual só flui se estivermos ligados a Ele. Irmã e meu irmão, quando você vem ao culto, você vem buscar o quê? Uma boa música? Um sermão motivador? Ou você vem buscar Cristo como seu alimento e sua vida? Se somos corpo, irmãos, e Ele é a cabeça, então somos membros uns dos outros, ligados pelo mesmo Senhor. E isso significa que a gente não pode viver isolado. A gente não pode ignorar a dor do outro membro. A gente não pode ficar indiferentes quando alguém está fraco, quando alguém está desanimado, quando alguém está em pecado até mesmo. Cristo, como cabeça, Ele cuida do seu povo através dos próprios membros. E isso significa, irmãos, que você tem um papel de cuidado. Veja, o papel de cuidado não é apenas do pastor, não é apenas dos oficiais da igreja. O papel de cuidado é de cada membro da igreja. O papel de encorajamento é de cada membro da igreja. O papel de exortação em amor para com os irmãos é de cada um. Há alguém na igreja sofrendo e você tem ignorado? Há alguém que está fraco e você poderia encorajar com uma palavra, com uma visita, com uma oração? Pense nisso, irmãos. Por fim, em relação a esse verso, essa verdade ela nos consola. Porque se Cristo é a cabeça, então nós estamos seguros. Ele nos guia, irmãos. É Ele quem nos alimenta, é Ele quem nos protege. Ele não é um cabeça distante do corpo, não. Ele é um cabeça que amou tanto o seu corpo, que deu a sua vida por ele. Meu irmão, minha irmã, se você está fraco hoje, talvez se sentindo sem vida espiritual, se sentindo perdido, lembre-se, você tem um cabeça vivo, você tem um cabeça presente, você tem um cabeça poderoso. Vá a Ele, dependa dEle, confie nele. Pense comigo, irmãos. Pense, quem é o nosso cabeça? Pense, não é um pastor que falha, que cansa, que tem limitações. Não é um conselho de homens que, por mais piedosos que sejam, são falhos.
não é a cultura ao nosso redor, que muda a cada dia, não. É Cristo, irmãos. Pense no consolo que isso traz. Quando você não sabe o que fazer, Ele sabe, meu irmão. Quando você sente que não tem forças, Ele te dá forças. Quando você pensa que a igreja está perdida ou fraca demais, lembre-se, ela está ligada a um cabeça que é vivo, a um cabeça que é poderoso, ressuscitado, glorificado, que governa. E se Ele é o cabeça, você não precisa viver sem direção, meu irmão. Você não precisa andar perdido, confuso, sem propósito. Ele governa a sua vida. Ele governa esta igreja. Ele é quem governa todas as coisas. Agora observe como Paulo continua o versículo. Observe o versículo 18 ainda. Paulo, ele continua dizendo, Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Veja, irmãos, Paulo, ele usa duas expressões importantes aqui para falar de Jesus. Ele é o princípio, a palavra aí significa origem, fonte, início. Paulo está dizendo que Cristo é a origem de tudo. Não só da criação, mas também da nova criação. Ele é o princípio de uma nova humanidade. Aquele que inaugura uma nova realidade para todos os que estão nele. Ele também diz que Cristo é o primogênito dentre os mortos. E aí essa expressão, irmãos, não significa que Jesus, obviamente, foi o primeiro a ressuscitar. Cronologicamente. Sabemos que ele ressuscitou pessoas antes dele, como Lázaro. Mas todas essas pessoas voltaram a morrer depois. Então isso significa que Cristo é o primogênito dentre os mortos, porque Ele foi o primeiro a ressuscitar, para nunca mais morrer. Ele inaugurando assim a ressurreição gloriosa, que todos os seus redimidos terão no fim. No mundo bíblico, irmãos, primogênito não significa apenas o primeiro, né, na ordem de nascimento. Mas o primeiro em posição, o primeiro em honra, em primazia. Jesus é o primeiro em importância, é o herdeiro de tudo, é o Senhor de todos. E isso significa, irmãos, que a vitória de Cristo sobre a morte, ela é também a nossa vitória. Ele é as primícias e nós somos a colheita que virá depois. A ressurreição dele garante a nossa ressurreição corporal no último dia. Irmãos, quando Paulo diz que Cristo é o primogênito dentre os mortos, ele está afirmando algo bem grandioso aqui. Veja, Jesus não apenas ressuscitou como um milagre isolado, que só requer a ele. Ele ressuscitou como o primeiro de muitos, como o início de uma grande colheita. Ele é a primícia e nós somos essa colheita. No Antigo Testamento, as primícias eram os primeiros frutos colhidos. As pessoas colhiam os primeiros frutos da sua plantação, consagravam ao Senhor. E isso é o que garantia que a colheita completa viria depois. Da mesma forma, irmãos, a ressurreição de Cristo é as primícias. E nós, que estamos nele, somos a colheita que virá depois. Se as primícias foram aceitas, irmãos, que é Cristo, que é a ressurreição de Cristo, a colheita, que é a ressurreição da igreja, ela está garantida. Se Cristo ressuscitou, a nossa ressurreição, ela está selada. Se Ele venceu a morte não tem palavra final sobre os que pertencem a Ele. A vitória de Cristo, irmãos, é a nossa vitória. A morte entrou no mundo por Adão, mas a vida venceu a morte por Cristo. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 ao 22, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dormem, pois assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Meu irmão,
Ele venceu a morte como nosso representante, Ele venceu a morte como nosso Salvador, e Ele venceu a morte como o nosso primogênito. Veja, meu irmão, isso significa que não há medo da morte para quem está em Cristo. A morte que antes era o fim, agora se tornou apenas uma porta para a presença do nosso Senhor. Ele não é mais um abismo. A morte não é mais um abismo de perdição na vida do crente. Não, irmãos. A morte agora é como se fosse, e não passasse disso, um corredor que nos conduz à glória. Isso também significa que seu corpo, mas o seu corpo, irmãos, por mais cansado que esteja, por mais fraco que esteja hoje, será ressuscitado em glória. O corpo cansado do trabalho pesado, o corpo desgastado pelas enfermidades, o corpo marcado pelas limitações físicas, o corpo que envelhece e que definha, irmãos, todos serão ressuscitados em glória, incorruptíveis, sem dor, sem lágrimas, sem pecado. Essa é a nossa esperança. A vida aqui não é tudo o que temos, irmãos. O Evangelho não é apenas para esta vida. O Evangelho não é apenas para este mundo. Ele é para a eternidade. A ressurreição de Cristo garante que o melhor ainda está por vir, de fato. Portanto, irmãos, vivamos como quem já tem essa vitória garantida. Não viva como quem está preso ao presente. Não viva como se a morte fosse o fim. Não viva como quem já morreu e ressuscitou. Viva, aliás, como quem já morreu e ressuscitou com Cristo espiritualmente. Essa é a nossa realidade, irmãos. Aguardamos com alegria o dia em que o nosso corpo também se levantará glorioso para nunca mais morrer. Porque Cristo é o primogênito dentre os mortos. Ele é as primícias e nós somos essa colheita que virá depois. Irmãos, Paulo diz que Cristo, Ele é o primogênito dentre os mortos. Para quê, irmãos? Para que em todas as coisas tenha a primazia. Isso significa, irmãos, que Cristo não quer ser apenas parte da sua vida. Ele quer ser o centro da sua vida. Ele não veio para ocupar o segundo lugar do seu coração, irmãos. Ele não veio para ser um acréscimo espiritual da sua rotina. Não, irmãos. Ele veio para ser primeiro em tudo. Cristo é o primeiro das suas decisões. Cristo é o primeiro das suas decisões profissionais. Quando você pensa no seu trabalho, nos seus estudos, nas suas metas de carreira, você decide baseado apenas no salário, na estabilidade, nos status? Ou você pergunta, como é que essa decisão vai glorificar a Deus? Como posso servi-lo melhor através desse caminho? Talvez você receba uma proposta de emprego em outra cidade, e a primeira pergunta não deve ser quanto eu vou ganhar. A primeira pergunta deve ser, existe uma igreja fiel lá? Eu poderia servir a Cristo com a minha família nesse lugar? Cristo é o primeiro no seu casamento? No seu relacionamento com o seu cônjuge? Você trata seu marido ou esposa pensando no que Cristo ordena? Você busca ser exemplo de amor sacrificial, perdão e santidade, ou vive apenas para satisfazer os seus próprios desejos? Quantos, irmãos, casamentos se tornam frios ou quebrados, porque cada um está buscando ser servido, e não servir a Cristo, amando o outro, como Ele amou. Cristo é o primeiro na criação dos seus filhos. Pais, vocês estão criando os seus filhos para o sucesso humano ou para glorificar a Deus?
Qual é o maior desejo do seu coração para eles? Que passem um bom vestibular, que tenham estabilidade financeira, que realizem sonhos terrenos. Veja, tudo isso é bom. Mas o maior objetivo deve ser que eles conheçam, amem e sirvam a Cristo. Se seus filhos, irmãos, aprenderem todas as matérias, mas não aprenderem a amar a Cristo, terão fracassado no que é eterno. Mesmo que isso seja árduo, irmãos. Mesmo que isso seja mais cansativo. Mesmo que seja mais cansativo se dedicar, inculcando nos seus filhos o caminho do Senhor. Não apenas trazendo para a igreja, mas inculcando na mente dos seus filhos, na cabeça dos seus filhos, o caminho do Senhor. Eu sei que é mais árduo. Eu sei que é mais cansativo você cultuar com a sua família. E você ensinar seu filho a cultuar. Você ensinar seu filho desde criança. Até apreço por esse momento do culto. Até apreço por esse momento da leitura. Por esse momento aqui, mais formal. Eu sei que é mais árduo, irmãos, você se dedicar mais ao seu filho do que você colocar uma tela para ele, desde criança, para ele se entreter enquanto você faz as coisas. Mesmo que isso derreta o cérebro dele. E aí dá 10, 12 anos. A criança não tem interesse no culto. É claro, ela cresceu sem interesse no culto. Você não ensinou a ela a amar o culto, a amar em casa, a pregação, a leitura, o louvor, o cântico. Mas saiba, se seus filhos aprenderem todas as disciplinas possíveis, serem o maior intelectual que você já conheceu, mas não aprenderem a amar a Cristo, terão fracassado no que é eterno. Cristo é o primeiro no uso do seu dinheiro. Como você administra os recursos que Deus te deu? Ele vem primeiro no seu orçamento? Você é grato a Ele em ofertas, dízimos? Você é generoso com irmãos necessitados? Ou você separa primeiro para todas as suas contas e desejos, inclusive os supérfluos? E se sobrar algo, aí eu vou lembrar, eu vou pensar nisso. Cristo não quer as sobras, irmãos. Cristo é o primeiro nos seus sonhos e projetos. Quando você pensa no futuro, quais são os seus maiores sonhos? Construir uma casa maior? Trocar de carro? Viajar para conhecer o mundo? E mais uma vez, irmãos, nada disso é pecado. Mas onde Cristo entra nos seus sonhos? Você ora, Senhor, que os meus sonhos sejam instrumentos para te honrar e servir ao teu reino. Será que Cristo, irmãos, tem ficado com as sobras do nosso tempo? Com as sobras das nossas forças? Com as sobras das nossas prioridades? Ele recebe apenas os minutos finais do seu dia, quando você já está cansado demais para orar. Como a gente falha nisso, irmãos. Saiba, eu estou pregando não só para vocês, eu estou pregando para mim mesmo. Será que muitas vezes não damos os minutos finais do nosso dia, quando não temos mais vigor para orar, para ler? Ele recebe apenas a parte que não nos compromete, que não compromete os nossos projetos pessoais. Será que ele é prioridade real ou apenas uma categoria que está ali na gaveta, que a gente puxa no dia de domingo e vem à igreja e canta e lê e cultua e fala com os irmãos, mas quando acaba o domingo a gente coloca Deus de novo lá naquela gaveta
fecha, e só domingo que vem agora. Cristo não aceita ser segundo lugar. Irmãos, não existe meu caminho, veja, não existe meu termo. Ou Cristo é o primeiro lugar na nossa vida, ou Cristo não está em lugar nenhum na nossa vida. Não existe meio termo, irmãos. Ele não é um ídolo doméstico para ficar ali em uma prateleira da sua vida, como um ídolo na prateleira de um instante. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o Senhor soberano. Ele é o Rei da glória. E Ele exige e merece a primazia de tudo. Mateus 6:33. Buscais, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, deixem essa verdade entrar no seu coração. Cristo é o primogênito dentre os mortos. Ele não está mais no túmulo. Ele não está mais humilhado, ferido, ensanguentado, pendurado em uma cruz. Não, ele está vivo, ressuscitado, glorificado e reinando à direita do Pai. Ele venceu o maior inimigo que tínhamos, irmãos, a morte. E ele não venceu apenas por ele mesmo. Não, ele venceu por nós. Ele venceu por sua igreja. Ele é o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado, mas ele não será o último. Eu e você, aquele que crê, a igreja também ressuscitará em um corpo glorificado. Isso significa, irmãos, que o seu futuro está seguro. Não importa se hoje o seu corpo está doendo, cansado ou limitado. Ou se você olha no espelho e vê rugas, fraquezas, marcas do tempo. Um dia, Cristo voltará e você ressuscitará com um corpo glorioso como o dele. Sem dor, sem pecado, sem morte, sem lágrimas. Agora, irmãos, veja os versículos 19 e 20. Paulo ele encerra essa sessão exaltando ainda mais a grandeza de Cristo. Depois de dizer que Ele é o Criador de todas as coisas, o sustentador de tudo, a cabeça da igreja e o primogênito dentre os mortos, agora Ele nos mostra que Cristo é essa própria plenitude de Deus e o reconciliador de todas as coisas. Esses versículos, irmãos, corrigiam diretamente os falsos ensinos em Colossos. Alguns diziam que Cristo era apenas um intermediário espiritual entre Deus e o mundo, ou que a plenitude divina estava dividida entre vários seres angelicais. Paulo responde com clareza: porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Veja, aprouve a Deus, versículo 19, que nele residisse toda a plenitude. Veja, irmãos, plenitude aqui significa a totalidade completa. Paulo está dizendo que em Cristo habita toda a plenitude de Deus. Ele não é parcialmente Deus. Ele não carrega apenas um reflexo de Deus. Ele é Deus em sua totalidade, com todos os atributos, com toda a glória, com toda a essência divina. E aí isso vai confrontar qualquer ideia de que precisamos de algo além de Cristo. Agora veja o verso 20. Paulo diz também: havendo feito a paz pelo sangue da cruz. Aqui Paulo fala da obra reconciliadora de Cristo. Por causa do pecado, o mundo ele foi colocado em inimizade com Deus, mas na cruz, irmãos, Cristo derramou o seu sangue, fazendo paz, restaurando aquilo que o pecado havia quebrado. Essa paz não é apenas um sentimento, irmãos. Essa paz aqui é uma realidade objetiva. Essa paz aqui, irmãos, é a reconciliação. Por meio dele, verso 20,
reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Isso significa que todos serão salvos. Isso não significa que todos serão salvos, irmãos, como ensina o universalismo. Paulo não está dizendo que cada ser humano, independentemente de crer, será reconciliado. Não, ele está falando que Cristo é o único reconciliador no mundo. As pessoas que creem nele, irmãos, serão reconciliadas pela graça. A criação que geme por causa do pecado será restaurada na consumação. Até os poderes espirituais derrotados reconhecerão seu senhorio no juízo final. Irmãos, Paulo está nos dizendo aqui que em Cristo habita toda a plenitude de Deus. E o que é que isso significa, irmãos? Isso significa que tudo o que Deus é, tudo o que Deus oferece, tudo o que Deus planejou para a salvação e para a vida eterna está plenamente em Cristo. Veja, não é Cristo, mas boas obras. Não é Cristo, mas a aprovação das pessoas. Não é Cristo, mas o sucesso financeiro. Não é Cristo, mas a família perfeita. Não, é Cristo somente. Quantas vezes a gente vive escravizados à opinião das pessoas? Jovens que não conseguem dizer não para o pecado porque têm medo de perder amigos. Irmãs que vivem ansiosas para serem vistas como fortes, bonitas e bem-sucedidas. Irmãos que se sentem inferiores porque não têm o mesmo padrão de vida de outros. Mas, irmão, se toda a plenitude está em Cristo, você não precisa buscar valor no olhar de ninguém. Você já é amado do Filho. Você já foi escolhido antes da fundação do mundo. Você já foi comprado pelo sangue precioso de Cristo. Você já foi aceito, completo em Cristo. Quantos outros vivem como se sua identidade dependesse do trabalho que tem, do salário que recebe, da posição que ocupa. Quando são promovidos, se sentem importantes. Quando perdem o emprego ou não alcançam o que queriam, sentem que não tem valor. Mas, irmãos, nenhuma carreira pode dar ao seu coração aquilo que só Cristo pode, aquilo que só Cristo dá. O seu valor não está no crachá, meu irmão. A sua segurança não está no salário. O seu futuro não está garantido pela previdência social. Não, mas está na cruz, no Salvador, graças ao sangue de Cristo. Veja, há quem viva atormentado porque seu casamento não é como sonhava. Porque seus filhos não seguem exatamente o script que você idealizou. E aí isso gera culpa, comparação, desânimo e às vezes até incredulidade. Mas, irmãos, família é bênção, sim, mas não é sua fonte de plenitude. Seu marido ou esposa não pode te completar. Só Cristo pode te completar. Seus filhos não são sua identidade. Sua identidade está em Cristo. Seu valor não está em ter uma família perfeita, meu irmão, mas em pertencer àquele que é perfeito. Irmãos, Paulo nos diz que Cristo reconciliou todas as coisas pelo sangue da sua cruz. E aí, em 2 Coríntios 5, a gente aprende que Deus nos confiou esse ministério da reconciliação. Está escrito que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Somos, pois, embaixadores de Cristo, em nome de Cristo. E o que é que significa ser embaixador da reconciliação? Significa, irmãos, que você não está aqui apenas para viver sua vida tranquila até chegar no céu. Eu preciso desmontar esse castelo de areia aí que você pode ter montado. Você não está nessa vida, irmãos, para viver uma vida tranquila até chegar no céu. Significa que sua casa, seu trabalho, sua escola, sua vizinhança são campos missionários. Significa que você representa Cristo aonde Ele te colocou.
Um embaixador fala em nome do seu rei. Ele não fala o que quer. Ele não fica em silêncio, em omissão, quando precisa anunciar algo. Não, ele apresenta os interesses do reino. Quem é ao seu redor que precisa ouvir essa reconciliação, irmão? Sobre essa reconciliação. Pense no seu vizinho, que muitas vezes vive conflitos de casa, tentando buscar paz e preencher o vazio em bebidas, em festa, em dinheiro. Pense naquele parente que se afasta de conversas espirituais porque tem medo de enfrentar os pecados. Pense no colega de trabalho que parece ter tudo, mas que chega em casa vazio, sem propósito, sem esperança. Pense nos visitantes da igreja que às vezes entram sedentos, mas que podem sair sem serem convidados a crer no evangelho da reconciliação. Sua vida transmite essa paz de Cristo, irmãos? Ou será que as pessoas, ao olhar para a sua vida, enxergam apenas amargura e ansiedade? Como é que você reage às dificuldades? O seu coração ansioso transmite a paz que Cristo conquistou? Sua vida de amargura, críticas constantes, reclamações, será que ela tem refletido a reconciliação que você diz ter com Deus? Muitas vezes, irmãos, as pessoas ao nosso redor não creem no evangelho que pregamos, porque elas não enxergam em nossa vida o evangelho que pregamos. Elas não enxergam em nossa vida a reconciliação que pregamos. Ao sair daqui hoje, irmãos, olhe para seus vizinhos, para seus colegas, para seus familiares e perguntem ao Senhor: como posso ser um embaixador da tua reconciliação na vida dele, na vida dessa pessoa que o Senhor tem colocado ao meu alcance? Porque no fim, irmãos, não há missão maior, mais urgente, mais gloriosa do que anunciar ao mundo que há paz, que existe paz com Deus através do sangue de Jesus Cristo. Por último, irmãos, não viva como se aqui fosse o seu lar definitivo. Muitos vivem com esse mundo como se esse mundo fosse tudo que tem. Se agarram a bens, a planos, a projetos, como se a vida dependesse disso. Fazem dívidas para ter o que nem precisam ter. Acumulam mais do que até mesmo usarão. Sacrificam tempo com Deus e com a família para manter um padrão que nem é necessário e que nem vale a pena. Aqui a gente é peregrino, irmãos. Aqui a gente é forasteiro. Estamos de passagem. O nosso lar está no céu. E o nosso destino final, irmãos, é a nova criação com Deus. Então, irmãos, que a nossa igreja possa sair daqui hoje, não apenas com informações novas, mas com o coração tomado por essa glória e por essa suficiência de Cristo em nossas vidas. Vivam como corpo submisso ao cabeça. Vivam como pessoas que já pertencem a essa nova criação. Vivam como reconciliados, irmãos, em paz com Deus e anunciando essa paz ao mundo. Porque dele, por meio dele e para ele é que são todas as coisas. Glória, pois, a ele, irmãos, eternamente. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus.